Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo, é uma satisfação estar apresentando essa videoaula Projeto Carrinho de Rolemã, aula 19A, parte 1 do programa Solid Edge. Para começarmos a projetarmos um carrinho de rolemã, então aqui na tela de abertura do Solid Edge, escolho o ambiente Isopart, onde nós vamos desenvolver cada peça em separada do carrinho de rolemã. Então eu clico e estou aqui no ambiente gráfico do Solid Edge. Então quando eu entro na área gráfica aqui do Solid Edge, a ferramenta Select ela já fica selecionada. Vou aqui então na aba Home, própria aba Home, no grupo de ferramentas de desenho, escolho aqui retângulo a partir do ponto central, venho até a área gráfica, o cursor do mouse é acompanhado aqui por duas linhas verdes cruzadas, que são as linhas de alinhamento de desenho, e vou selecionar aqui no sistema de coordenada os eixos X e Y. Repare que aparece aí um pequeno retângulo, um cadeadinho. Vou clicar aqui no cadeado, travei então esse plano, X e Y, digito Ctrl H para mim ter a tela frontal a minha aqui, de forma que eu estou vendo o desenho de cima. Então clico aqui no eixo central e lá na barra de ferramenta, barra de comando, vou digitar então 900 milímetros e altura 300 milímetros, que são as dimensões aqui da prancha, do assento do carrinho de rolemã. Mais um clique, zero o ângulo e com o mouse aqui alinho no eixo X. Repare que é acompanhado aí uma linha pontilhada em vermelho. Clico e assim faço o retângulo. Aparece novamente aqui um retângulo porque a ferramenta está habilitada. Dou um clique com o botão direito e fica só o mouse, o cursor aqui do mouse sem o desenho. Vou novamente aqui na aba Home, escolho a ferramenta linha e a partir aqui do lado direito do retângulo, aqui no ponto médio, clico, arrasto o mouse e vou fazer uma linha diagonal, que é o bico aqui da prancha. Cliquei, a ferramenta ainda continua ativa, vou clicar no direito, desabilito, venho novamente aqui no ponto médio, clico e arrasto o mouse e clico, e faço aí uma forma triangular do bico. Eu vou clicar com o direito para desabilitar a linha. Vou novamente então aqui na aba Home, no grupo de ferramentas de desenho, seleciono a ferramenta Trim, que é para aparar o desenho ou linhas que a gente tenha mais aqui que não precisa, que é justamente da parte direita aqui, só para deixar a ponteira aí do assento aí do carrinho, da prancha do carrinho de rolemã. Vou clicar em Ctrl I para me ver o desenho em perspectiva isométrica. Clico aqui no teclado em ESC, é habilitado a ferramenta de seleção. Passo o mouse em cima aqui do desenho, do retângulo aqui, com o bico aqui triangular, e clico. Me aparece então a ferramenta aqui
de extrusão, cabo de extrusão com duas setas. Seleciono a seta de cima, aparece uma caixinha de entrada de dados e eu vou digitar então a espessura dessa prancha aqui do carrinho de rolemã. Vou digitar aqui 20 milímetros. Digitei, dou um enter, e dessa forma tem então a prancha. Agora eu vou dar um Ctrl T, quero ver, né, a prancha aqui de cima. Escolha aqui no grupo de ferramentas desenho Draw o círculo através do ponto central e vou até o plano aqui. No desenho aparece novamente o cadeado. Vou travar esse plano, vou pôr o botão do mouse, né, aqui no cruzamento aqui dessa linha inclinada, né, e com essa linha reta aqui até o bico, né, no vértice aqui do reparem que aparece aqui uma linha pontilhada dizendo que eu estou no ponto médio da prancha. Ó. Repare que também aparece outra linha pontilhada em vermelha, aqui na parte de baixo, acompanhando o cursor do mouse. Clico e desenho aqui, né, um círculo de diâmetro de 10 milímetros, que é a furação, né, que a gente vai fazer aqui para posteriormente pôr o parafuso. Ainda está habilitado a ferramenta do círculo, dou um clique com o botão direito, desabilito, Ctrl I novamente para mim ter a visão isométrica e com o cursor do mouse em cima do círculo, com o cursor do mouse em cima do círculo, eu arrasto o botão do meio do mouse, a rodinha, e vou ampliando a tela. Vou ampliando até eu ter a visão aqui melhor, né, do pequeno círculo que nós fizemos aqui. Ó. Então, pus o botão do mouse, ele fica com uma cor amarelada, depois verde, e vem habilitado aqui o cursor, né, o comando aqui de extrusão. Seleciono, arrasto um pouco para baixo e vou digitar aqui 20 milímetros, que é a espessura então dessa prancha do assento do carrinho. Então eu já fiz aqui um furo. Vou dar um Ctrl I novamente e tenho a visão isométrica. Então aqui eu já tenho, né, a prancha do carrinho de rolemã. Então estou no novo arquivo de peça. Eu vou selecionar aqui ferramenta retângulo a partir do ponto central, né, na aba Home, no grupo Draw, e trago o mouse até a área gráfica, né, e no ponto aqui de intersecção dos três eixos, seleciono a visão XZ, clico no cadeado para travar o plano, clico no mouse e vou deixar aqui um quadrado de 30 por 30 milímetros. Aqui é a largura e a altura aqui do eixo. A área então fica em azul claro com as linhas azul escuro. Clico em ESC
para permutar a ferramenta de seleção, passo o mouse em cima, fica aqui um marrom alaranjado. Clico com o botão do mouse, a área fica verde e aparece então a ferramenta de extrusão. Vou extrudar aqui simetricamente, tanto para frente aqui quanto para trás, né, com uma profundidade de 300 milímetros, que é a largura da prancha do carrinho de rolemã. Seleciono a face lateral e também seleciono aqui a ferramenta círculo através de ponto central. Então seleciono a face, clico aqui no cadeado para travar e vou desenhar um círculo de 17 milímetros aqui de diâmetro, né? Digito 17 ali na barra de propriedades, dou um enter, clico em ESC para permutar aqui a ferramenta de seleção. Então vou até o círculo aqui, ó, para deixar ele selecionado em verde, e vou extrudar aqui o círculo. Vou dar um S aqui novamente, selecionar aqui a opção seleciono e vou aqui na barra de propriedades desabilitar aqui extrudão simétrica, porque eu só quero extrudar aqui para frente. Eu quero deixar aqui com 15 milímetros de extrusão. Aqui é onde vai ser afixado, né, a rolimã do eixo traseiro. Então deixei 15 milímetros. Vou aqui na barra de status, na visão de orientação, e quero ver o objeto, né, na parte de trás aqui, ó. Que aí vou fazer também mais uma circunferência aqui, ó, trava a visão, clico aqui no centro, no ponto médio, né, do quadrado, né, o ponto central, e também faço aqui um círculo de 17 milímetros de diâmetro. Clico com o botão direito para desabilitar a ferramenta. Vou aqui na ferramenta seleção, aperto a rodinha aqui do mouse para mim poder ver essa outra visão aqui em perspectiva. Rolo o botão do mouse, a rodinha para frente aqui para diminuir, seleciono, né, o círculo, aparece aqui a cabinho de extrusão, ó. Também vou deixar aqui com 15 milímetros de profundidade para ser afixado, né, a outra rolimã. Vou dar um Ctrl I e vejo a peça então em perspectiva isométrica. Eu vejo aqui as duas pontas, né, do eixo onde vai ser afixado então as rodinhas de rolimã. Então
Então, a partir do eixo traseiro, né, eu vou duplicar o arquivo e fazer o eixo dianteiro. Então vou salvar aqui como eixo dianteiro. Eixo dianteiro, vou salvar. E vou travar as duas pontas dos eixos aqui na medida. Então rolo o botão do mouse para trás, me aparece a medida aqui dessa ponteira, 15 milímetros. Seleciono, né, as pontinhas de seta fiquem vermelha. Reparem que ela estava em azul, agora fica verde. E vou clicar no pequeno cadeado aqui, vou travar essa medida de 15 milímetros. Então dou um clique fora, Ctrl I para ter a visão aqui isométrica, aperto a rodinha do mouse e arrasto para me ver a outra ponteira, amplio aqui rolando para trás. Reparem que os 15 milímetros aqui está em azul. Vou arrastar mais um pouquinho aqui o botão do mouse, ó, e vou girando a visualização. Então vou clicar em cima da medida, aparece, né, a caixinha aqui para a gente ajustar a medida. Não vou ajustar a medida, vou clicar no pequeno cadeadinho para travar essa medida. As pontas ficaram aqui vermelhas e dou um clique fora, Ctrl I, visão isométrica. Reparem então que as duas ponteiras aqui e aqui ficaram em vermelho, elas estão com a medida travada, de forma que eu posso mudar aqui o comprimento do eixo principal. Então clico em cima, né, aparece a caixinha aqui de entrada de dados, vou digitar aqui 500 milímetros, que é a medida do eixo dianteiro. Ctrl I novamente. Então reparem que quando eu travei as medidas da ponteira, ampliei aqui, né, a parte do eixo principal, de forma que conservou então as ponteiras. Aqui no Pathfinder vou desligar o eixo aqui da base e também as medidas, de forma que eu fique limpo a minha visualização. Seleciono aqui círculo pelo ponto central, vou dar um Ctrl T para me ver a peça de cima, rolo a rodinha do mouse para trás para ampliar, vou travar essa vista aqui de cima, ó. Vou ampliar mais um pouco e coloco o botão do mouse em cima, ó. Reparem que aparece também linhas pontilhadas. Estou no centro aqui dessa face, ó. Clico, puxo ou arrasto o mouse, vou deixar aqui um diâmetro de 10 milímetros, Enter. Isso aqui é a medida do furo para o parafuso, né, para fixar o eixo junto ao assento do carrinho. Ctrl I, rolo a rodinha do mouse para trás para ampliar, clico em S aqui para permutar para a ferramenta aqui de seleção e seleciono esse círculo aqui, aparece a barrinha de extrusão e eu vou deixar aqui
fazer um furo aqui de 30 milímetros, que é a altura então desse eixo aqui, ó. Ctrl I. Então eu tenho uma nova medida de 500 milímetros com as duas ponteiras e um furinho, e o furo para a gente fixar o parafuso. Estou aqui num novo arquivo, vou selecionar aqui a ferramenta círculo através do ponto central, desço até a área gráfica, vou travar a visualização, os eixos aqui X e Z, clico aqui no ponto de intersecção dos três eixos, arrasto o mouse e vou deixar a medida do diâmetro 40 milímetros. Isso aqui é a nossa rolimã. Clico com o botão direito para desabilitar a ferramenta círculo. Reparem que o fundo está em azul claro e o contorno azul escuro. Clicar em ESC, permuto aqui para a ferramenta de seleção, clico em cima e aparece então a barrinha de extrusão, e vou deixar uma espessura aqui, a profundidade de 12 milímetros. Então esse aqui é o desenho da rolimã. Clico novamente na ferramenta círculo, vou aqui no centro e vou criar aqui uma outra circunferência de 17 milímetros, que é a abertura aqui da rolimã. Clico com o botão direito para desabilitar a ferramenta círculo e cliquei em ESC, aparece a ferramenta de seleção, deixo o mouse em cima aqui do círculo, a circunferência que acabamos de fazer, e vou extrudar ela para fazer um furo então na peça principal. Então aqui eu já tenho o desenho da rolimã. Essa rolimã ela tá com as medidas oficial, a medida do diâmetro principal aqui do círculo 40 milímetros, um furo de 17 e uma espessura de 12 milímetros. Aqui eu estou deixando ela estilizada, só para representar aqui, o desenho aqui da rolimã. Vou arredondar aqui os cantos, uns 3 milímetros, é muito, então vamos diminuir aqui, dar um Ctrl ESC, aliás Ctrl Z para voltar, seleciono aqui ferramenta Round in Solids, na aba Home, vou clicar novamente aqui no contorno e vou deixar então 1 milímetro, só para dar um efeito arredondado. Da mesma forma aqui no círculo de baixo. Então aqui eu tenho uma rolimã estilizada com as medidas oficiais, o diâmetro maior aqui de 40, o diâmetro menor de 17 e espessura aqui, a largura de 12 milímetros. Aqui também estou num novo arquivo, seleciono aqui a ferramenta dos retângulos,
e no final aqui tem polígono pelo ponto central. Veio até a área gráfica, vou escolher aqui o eixo X, Y, travo. Aliás, deixa eu selecionar novamente aqui, ó. Aqui. É que eu quero ver a peça aqui de cima. Então travei e na intersecção dos três eixos vou lá na barra de ferramenta e digitar 6, né, do lado do polígono. Ele muda então, né, para o hexágono, e vou deixar aqui então uma distância aqui de 20 milímetros. Estou dando um tab, ó, vou deixar, né, com a cabeça dele aqui com uns 20 milímetros aqui, ó. Eu controlo o botão do mouse aqui para ficar alinhado ao eixo X e dou um Enter. Então já fiz a forma. Clico com o botão direito aqui para desabilitar a ferramenta, rolo a rodinha do mouse para trás para ampliar, clico em ESC para permutar para a ferramenta de seleção, né, com o mouse em cima. Então agora eu vejo o alaranjado aqui da seleção, clico em cima, fica verde, aparece a barrinha de extrusão e vou deixar aqui, né, com uma altura, né, de 10 milímetros, né, que é a cabeça aqui do parafuso. Rolo o botão do mouse para baixo, diminuo e agora vou dar um Ctrl B, de forma que eu estou vendo a parte de baixo do parafuso. Ctrl B, né, que é essa visualização aqui, né, Bottom View, né, que é a visão de baixo, né, estou vendo de baixo a peça. Seleciono aqui a ferramenta círculo pelo ponto central, vou na intersecção do eixo, travo a vista, clico, e aí vou deixar então o corpo aqui do parafuso com 10 milímetros de diâmetro. Então fiz a figura do círculo, clico com o botão direito para desabilitar, vou dar um Ctrl I para ver a visão isométrica. Reparem que a gente vê o círculo, né, que a gente acabou de desenhar aqui na parte de baixo. Com o botão do mouse do meio apertado, eu vou rolando aqui a visualização e seleciono então o círculo na parte de baixo. Aparece então o botão, aliás, a ferramenta de extrusão, ó, e vou deixar o comprimento aqui, né, a altura desse cilindro aqui, que é o corpo do parafuso, em 50 milímetros, que é os 20 milímetros da tábua e mais 30 milímetros do eixo. Ctrl I, e aí eu tenho então o desenho do parafuso, né, aqui também uma forma estilizada, para depois a gente fazer a montagem então do carrinho do alemão. Vou salvar esse parafuso, né, que
faz parte aqui dos arquivos carrinho 6, rolimã, parafuso. Eu tenho que salvar, porque depois na montagem eu tenho que trazer cada peça em separado. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos dos Primos, onde eu tenho textos, estudos e curiosidades sobre matemática e números primos, e também onde eu faço a divulgação dos meus livros. Também convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos no Facebook. Obrigado.